Então tá, né? Vamos lá começar essa análise do que foi São Paulo 2, Tadieres 1. Só que primeiro, claro, eu acho que ofuscou a partida e ofuscou o resultado, ofuscou qualquer coisa que a gente for comentar sobre o que foi a partida da noite dessa terça-feira no Morumbi, o episódio, o triste episódio envolvendo o Bobadilha. E assim, é claro que a gente entende que quando há um fato como esse, quando há um acontecimento como esse, existem inúmeras acusações, existem inúmeras defesas a serem feitas. O que não dá para ser feito, o que não dá para a gente fazer nesse momento é a ressalva. Né? A gente dá o benefício da dúvida ao Bobadilha, mas a ressalva ela não vai ser feita aqui nesse canal, não vai ser feita por esse jornalista que está aqui falando com vocês. Tá? Eu quero deixar isso muito bem claro, tá? Antes da gente começar a falar ou começar a emitir opiniões do que quer que seja, porque é um assunto que sequer cabe opinião, tá? Que sequer cabe posicionamento. Quem tem que se posicionar é o São Paulo Futebol Clube, quem tem que se posicionar é o Bobadilha, quem tem que se posicionar é a polícia, quem tem que se posicionar é a Comebol. Ponto. Não é a gente, tá? Para quem não sabe do que eu estou falando, houve lá um triste incidente do jogador Navarro, do lateral esquerdo Navarro, do Tajeres, que ali por volta dos 39, logo após o segundo gol do São Paulo, o gol do Luciano, começou a chorar, teve uma pequena confusão dentro de campo ali, e ele começa a chorar copiosamente, ameaça sair de campo, se mostra muito abatido, se mostra muito chocado, atordoado, e depois da partida, ainda no gramado, ele confessou que foi ofendido por uma frase xenofóbica por parte do Bobadilha, né? Fez uma postagem em suas redes sociais dando a entender que o Bobadilha teria zombado ali com algo relacionado à fome. O Navarro é venezuelano e aqui não vou entrar em questões geopolíticas do que quer que seja, se na Venezuela há fome, se as pessoas passam fome na Venezuela, se as pessoas vivem bem na Venezuela, não é o objetivo do canal, não é o objetivo desse vídeo. O que é fato é que se o Bobadilha falou de fato a frase ficar confirmado, temos um caso claro e evidente de xenofobia praticado por um jogador paraguaio que atua numa equipe brasileira e que a Comebol já tem precedente de punição. Puniu, por exemplo, um jogador do Aliança Lima pelo precedente de xenofobia com 4 meses de suspensão. E me parece muito claro que o Bobadilha não vai escapar dessa, né? Não vai se sair bem dessa. Então, antes de começar a análise do que foi o jogo, porque sim, episódios como esse anulam a partida, episódios como esse é, ofuscam a partida. É evidente, não poderia deixar de ser, porque é um episódio lamentável que não tem mais espaço, não só no futebol, como na sociedade como um todo. Né? Então, se confirmado, foi realmente uma atitude bem lamentável do Bobadilha, como eu disse, sem ponderações. Ah, mas é dentro de campo. Ah, mas pô, não é racismo. Ah, não é não sei o quê. Sem ponderações. Cada um que está aqui vendo, cada um que está aqui assistindo, sabe onde o seu calo aperta, sabe o que te machuca de verdade. Sem o preceito jurídico da coisa, legal da coisa, do que é crime, do que não é, independente disso, eu posso chamar você que está aí do outro lado de bobo feio e você ficar ofendidíssimo com isso. É uma ofensa. É uma ofensa que despertou no jogador do Tadieres um gatilho que a gente viu o que aconteceu. Um cara chorar em campo, um cara ameaçar abandonar o campo, né? Então, assim, é uma cena que chocou, é uma cena que assusta. Se você não viu aí, veja, né? No Avante Meu Tricolor tem lá os melhores momentos com a parceria do OneFootball. Vídeo autorizado pela Comebol. E você vê lá, veja lá o que aconteceu, o que a reação do jogador venezuelano que realmente destoou. E como eu disse, ofusca um pouco a partida.
Quer você que está aí do outro lado queira, quer não. Não tem como não deixar de ser diferente. Não tem mais espaço para isso. Não é só no futebol, não. Na sociedade como um todo. A gente precisa parar com ódio, precisa parar com intolerância. Independente se o Bobadilha é culpado ou não, tá? Ou há uma acusação, o que a gente precisa numa sociedade é que não haja sequer mais as acusações de ódio, de intolerância, de xenofobia, de preconceito, do que quer que seja, tá? Então, fica aqui a nossa palavra sobre o tema, que por conta disso até esse vídeo tá saindo um pouco mais tarde, porque claro, foi uma loucura depois do jogo ali com o apito final, envolveram polícia, a polícia foi no vestiário do São Paulo, viu jogadores do Tadjeres, isso vai ter repercussões, né? Então, a gente aqui a notícia em primeiro lugar, depois a gente vem aqui e grava um vídeo com calma, tá? Mas já ofuscou o resultado, né? E complica bastante o ambiente do São Paulo, não tem como um ambiente sair ileso a esse tipo de situação. Até porque o Bobadilha joga com um venezuelano no elenco. Tem um venezuelano no plantel do São Paulo. Então é evidente que isso vai gerar desdobramentos. Né? A gente só espera que as coisas se resolvam o mais rápido possível e que o São Paulo, o elenco do São Paulo, o time do São Paulo, a instituição São Paulo Futebol Clube não saia afetada desse episódio, não saia com a sua imagem imaculada, que isso não gere predicados maiores agora num futuro próximo, recente, próximo ainda, não? Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país, você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, amigo São Paulino, amiga São Paulino, este é o Avante Meu Tricolor, meu nome é Rafael Emiliano. Vamos falar do que foi essa vitória do São Paulo, então o assunto Bobadilha passamos a régua, já falamos o que tinha que falar, já tá lá, ponto final, vamos falar de bola, vamos falar de campo, vamos falar dessa vitória do São Paulo sobre o Tadjeres por 2-1 na última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores de 2025. Passou a régua, o grupo T, São Paulo classificado líder isolado do grupo até a gravação deste vídeo, com a segunda melhor campanha geral da competição continental. Isso é bom, isso é importante para um futuro próximo aí, né? Em relação a mata-mata, em relação a decidir em casa. Vamos falar sobre tudo isso. Antes, tenho que pedir encarecidamente que você deixe o seu like, que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que subir vídeo novo. É muito importante esse engajamento, é muito importante você ajudar o Avante Meu Tricolor nisso. Você não gasta nada, é de graça, você deixa o seu like aí, só vai gastar o dedo. Né? Você compartilha aí com seus grupos, com seus amigos, nas suas redes sociais, enfim. Propague a palavra do Avante Meu Tricolor e ajude a gente a ser mais difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube. Né? Para você que gosta muito do nosso trabalho, gosta do jornalismo independente, reconhece o esforço hérculo que é a gente trabalhar sem um grande grupo, um grande conglomerado de mídia por trás, vou pedir que você pense com carinho na possibilidade de ajudar o Avante Meu Tricolor financeiramente. Você pode se tornar membro do canal, só R$ 7,99 por mês, uma pechincha, né, mais baratinho do que a sua cervejinha de final de semana, né, e você ganha o direito, como recompensa, ao entrar no nosso clube de membros, de adentrar também o nosso grupo dos Avante Lovers do WhatsApp. É uma recompensa que a gente dá para você aí, para você poder discutir São Paulo com toda a galera aí, comigo, com o Márcio, toda a equipe do Avante Meu Tricolor, com os nossos amigos da casa, que estão todos lá debatendo São Paulo 24 horas por dia. Também você pode fazer o seu Pix, QR Code está na tela, aponta aí com o aplicativo do seu banco, faça a sua doação, a chave está na descrição. Se você não quiser usar o QR Code ou não puder usar o QR Code, algumas pessoas têm a câmera do celular quebrada, né? Então fica aqui a chave para você ajudar a gente com a quantia que seu coração permitir. Já é de bom agrado, a gente já agradece. Lembrando que no final do vídeo tem lá a nossa artezinha que imortaliza o seu nome. Você que ajuda a gente financeiramente, né? Deixa você registrado para a história como um aqui dos amigos que apoiam o Avante
meu tricolor. Também tem a opção Amei aí nos 3 pontinhos, que você faz a sua doação aqui pela própria ferramenta do YouTube. E tem aquelas opções de engajamento que o YouTube libera para alguns usuários de vez em quando, né? O tal do hype. Se você gaste os seus hypes com a gente, ajude a gente da forma que for necessário, tá? Pense com carinho nessa possibilidade. A gente fica agradecido de coração. O jornalismo independente é uma batalha hércula e toda ajuda é muito bem-vinda para que a gente continue se dedicando integralmente a esse projeto e aperfeiçoando o nosso equipamento e podendo trazer sempre para vocês o melhor aqui no que tange na cobertura diária aí de Hard News do São Paulo Futebol Clube. Tá certo? São Paulo 2, Tajeres 1. Em primeiro lugar, vamos ser bem categórico, tá? São Paulo está classificado, São Paulo é líder do grupo, só que de novo a gente tem que tocar na ferida do desempenho. De novo, é um São Paulo que tem um desempenho muito aquém daquilo que talvez o elenco lhe permita. A gente teve aí hoje, né, o São Paulo com 12 desfalques, né, o Cédric Soares apareceu na lista lá com problemas, com dores musculares, já não era sem tempo, né? Um jogador que não tem descanso, joga todo jogo, né? Por conta disso, até alguns meninos da base, como o próprio Mike, que a torcida tanto pede, acabou relacionado, por mais que não tenha entrado em campo. Mas, de novo, fica aquele paradoxo, né? Fica aquela sensação de que quem defende o Zubeldia vai usar isso como subterfúgio para embasar na sua análise. Ah, é um elenco desfigurado, é um elenco extremamente desfalcado, é um elenco problemático, é um elenco curto. E quem é crítico, ferrenho, do treinador, vai olhar e vai falar: é, cara, esse time não joga, ele não consegue abstrair, ele não consegue escalar jogadores para extrair o máximo potencial deles. Então, sempre vão ficar naquele pisar de ovos, né? Categoricamente, não vamos se ater primeiro aqui ao que foi o jogo do São Paulo hoje, foi um time que repetiu aqueles seus problemas habituais. É um time que mantém a posse de bola, é um time que explora muito a verticalidade, é um time que tem uma transição de jogo rápida, né? Hoje, mais ainda pela formatação tática da equipe, fazendo a dobra de lateral pela esquerda com o Wendel e o Enzo Dias. Gostei da dobradinha, como eu disse na análise do intervalo, vou repetir aqui agora. Gostei da dobradinha. Posso não ter gostado tanto do desempenho individual, principalmente do Wendel. Ainda baixo, ainda numa rotação meio diferente dos demais, né? Ainda parecendo que não está totalmente ambientado, que não está totalmente entrosado. Mas os dois juntos ali funcionaram. Mas em compensação, meio que isso virou o mote do São Paulo, né? Virou meio que a tábua de salvação do São Paulo, essa verticalidade abusando pela transição pelos lados do campo, principalmente pela esquerda, porque o São Paulo não teve muito jogo pelo meio. São Paulo não conseguiu a infiltração pelo meio. São Paulo sentiu a falta hoje de um segundo volante mais apurado. Bobadilha fez uma partida muito abaixo, né? O Matheus Alves fez uma partida muito abaixo. De novo, aquilo que eu falei na análise do intervalo, né? A gente não está criticando o menino, cornetando o menino, mas ele vem apresentando uma queda de rendimento, né? E ainda peca um pouco pela inexperiência, de não saber ocupação de espaço, de não saber dar um passe mais decisivo, de arriscar um pouco um por um. Algo que ele arriscava bastante quando logo ele subiu pro profissional. Eu acho que ele andou tomando umas porradas, entre aspas, aí das defesas alheias. Isso deu uma inibida nele. Então, o São Paulo basicamente só conseguia atacar pelos lados, né? Destaco aqui muito a rotação ofensiva, né? Onde a gente viu ali um André Silva criticado, muito criticado por alguns, mas que eu elogio e que eu acho que tem um papel predominante, né? Fundamental nesse time do São Paulo, de movimentação, de buscar espaço, de tentar uma jogada tabelada, né? Ele não é um definidor nato, por mais que ele seja o artilheiro da equipe no ano, até porque senão a bola não chegaria, né? Bola alçada na área e o São Paulo, ele não conseguiria, ele disputando com dois zagueiros ali o cabeceio. Hoje ele teve um pouco de ajuda do Lucas Ferreira, que ora chegava ali para fazer o segundo atacante,
hora cortava pelo meio para fazer essa distribuição de jogo, tentando abrir um pouco a marcação do Tadjeres. Só que bem ou mal o São Paulo funcionou no começo do jogo, né? Mesmo pecando um pouco na definição no último terço de campo, né? Quando o São Paulo conseguia chegar no último terço de campo, não sabia muito bem o que fazer com a bola, pecava muito no passe, pecava muito na criação claras de oportunidade de gols, mas foi o São Paulo que manteve a posse de bola, foi o São Paulo que explorou muito bem a deficiência de marcação na intermediária do Tadjeres, porque o Tadjeres muito recuado, voltava bastante, e a última linha do Tadjeres estava difícil de ser rompida, mas até o São Paulo conseguia chegar ali com certa facilidade, e o principal, conseguia inibir o adversário. Esse é um ponto que soa até risível a gente falar, de um Tadjeres que é vice-lanterna no Campeonato Argentino, de um Tadjeres que estava eliminado da Libertadores, brigando para conseguir a vaga lá na repescagem da Sula, né? Um time horroroso, desfalcado, remendado, sem técnico, né? Mas é o São Paulo. E a gente já vai chegar nisso, já vai chegar no ponto em que a crítica ao time do São Paulo, a crítica ao time do Zubeldia, vai ficar um pouco mais acentuada. Porque se faz necessário, galera, se faz necessário, porque o São Paulo chega ao gol, ali por volta dos 26, uma falta, de Bobadilha, né, cobra, o André Silva, não sei se escorou de cabeça, o Silva testou pro gol, né, ali da grande área, né, e o Sabino muito bem colocado, empurra de coxa para as redes, faz um 1 a 0. E aí, o que a gente espera? A gente espera um São Paulo mais volumoso, um São Paulo que livre da pressão de abrir o placar, já com a vantagem a seu favor, dominasse mais as ações, ocupasse mais os espaços. E eu vou fazer uma ressalva aqui pro Zubeldia. Eu não acho que o Zubeldia foi tão mal assim no jogo de hoje. Tá? Eu acho que ele acertou em vários pontos. O primeiro ponto que ele acertou foi recuar um pouco o Matheus Alves. Para o Matheus Alves jogar meio que igual o Oscar, com a bola ali entre a intermediária e a dupla de volantes. Já que a saída de jogo com a peça de segundo volante não estava funcionando, o Matheus Alves voltando, talvez ele teria mais espaço, ele teria mais terreno ali, mais campo, para trabalhar melhor o jogo, para distribuir melhor o jogo, né, para puxar um pouco essa marcação, desafogar um pouco a área. Foi uma mexida inteligente. O problema é que o São Paulo não teve tempo de explorar isso da forma como deveria, porque logo depois o Tadjeres faz o gol, o Tadjeres empata o jogo, uma vacilada assombrosa da defesa, né? O Sabino, que era para andar marcando o cara, deixa o cara livre, e o Arboleda, que erra na linha de impedimento, sai atrasado, dá condição pro cara. 1 a 1, que complicou bastante e vem sendo a tônica do São Paulo, né? São Paulo começa as partidas muito bem, o São Paulo tem um volume de jogo, o São Paulo consegue ter domínio de certos setores do campo. A gente não sabe nunca quando isso só é proposital do técnico adversário. Em alguns casos é meio factível que sim é. Né? Muitos técnicos dão a bola para o São Paulo para tentar explorar esses espaços que o São Paulo dá. Até então, o Tadjeres vinha explorando, né, o lado direito do São Paulo, com o Ferrares fazendo uma partida horrorosa hoje, completamente perdido, de novo improvisado de lateral direito, mas hoje completamente perdido, né, porque geralmente ele tem esse apoio do Cédric ali, na dobra de lateral, né, e o Cédric é um nato da posição, de lateral, não ponta, mas mesmo assim consegue, quando o Ferrares avança, o Cédric está lá cobrindo, né, ou faz uma marcação dupla ali. Hoje não foi o caso, o Bobadilla não caiu tanto para a direita, não ajudou tanto o Ferrares para aquele setor. Isso deixou o Ferrares um pouco perdido, não só taticamente, como dentro de campo por completo. Né? Então o Tadjeres começou a explorar a saída de bola em velocidade por aquele lado e ganhou basicamente todas, né? Estava realmente muito perigoso. Mas com um gol de empate, a gente esperava, né? A gente esperava que o São Paulo mantivesse seu ritmo e não foi o que aconteceu. São Paulo sentiu. São Paulo sentiu o gol de empate, passou a jogar de uma maneira mais burocrática, não retrancado, não recuado, não entendam desse jeito. Mas passou principalmente a ocupar mais a sua intermediária de área, ter muita dificuldade em voltar a repetir as boas transições de jogo que vinha desempenhando. E na volta do segundo tempo a coisa ficou uma loucura, né? Os técnicos mexem, o Tadjeres viu que precisava ir para cima fazer um resultado
para pegar a vaguinha da Sul-Americana lá para o terceiro do grupo. Então o Tadjeres coloca atacantes em campo, arma um 4-3-3 e consegue ganhar terreno no jogo do São Paulo, consegue ter uma transição de jogo melhor que a do São Paulo, consegue anular a verticalidade do São Paulo, deixa o São Paulo tentar as jogadas pelo meio. E aí vem o segundo acerto do Zubeldia do dia, que são as alterações, né? Ele tira o Matheus Alves, coloca o Luciano, só que ele coloca o Luciano para jogar de fato como um segundo atacante, como um homem mais avançado, sem tanta obrigação de voltar para pegar a bola. Porque ele sentiu que o Tadjeres, saindo mais para o jogo, de certa forma se arriscando mais, tinha espaço na área, sobrava espaço na área. Foi um acerto do Zubeldia. Quando ele acerta, a gente tem que falar. Quando ele erra, a gente tem que falar também. Mas hoje ele foi muito feliz. E entrou o Rian Francisco, né? Rian Francisco perde um gol incrível, né? Numa tabela com o Luciano. O Luciano entrou botando fogo, né? Basicamente, São Paulo vai para um 4-4-2, né? Com o Enzo Dias de meia esquerda, né? E com o Lucas Ferreira na direita. E o São Paulo consegue encaixar o seu jogo, reencaixar o seu jogo, né? É, por mais que, como eu disse, a partida estava aberta, a partida estava franca, e o que a gente tinha era muito bumba meu boi, né? O Rian Francisco perdendo um gol incrível lá na frente e o Rafael salvando uma bola incrível do atacante dos caras aqui atrás, né? Tudo podia acontecer. Que bom que aos 38 aconteceu, mas aconteceu pra gente, aconteceu com o Luciano, né? Tenta de novo uma jogada com o Rian, a zaga afasta mal, sobra pra ele, ele chuta, faz um golaço, 2-1. E aí o jogo basicamente acaba, porque tem a confusão lá envolvendo o lateral esquerdo, né? Desculpa, o Navarro. Então a partida basicamente acaba ali. Acaba ali, porque aí o Tadjeres sentiu de vez, o Tadjeres se descompactou, enfim, como eu disse, a gente não é capaz de avaliar a dor que alguém sente sobre qualquer situação que seja. E a gente não sabe a gravidade do que foi o episódio, do efeito psicológico que aquilo teve no time do Tadjeres, que, enfim, se descompactou inteiro. Foi um descompasso generalizado. E, enfim, o São Paulo também se poupou um pouco, fim de jogo, modorrento, né? Como eu disse, vamos lá, agora de uma maneira bem categórica. Falta desempenho, não adianta. Ah, mas o time ganhou, você tá vindo aqui cornetar. Sim, a gente tem que ficar pegando no pé sempre. O São Paulo é um time que peca pela falta de desempenho. São Paulo erra muito o desempenho da sua proposição de jogo. São Paulo hoje veio com uma proposição de jogo muito bem clara, aberta, franca, transição e velocidade, conseguindo, só que não consegue concluir isso, não consegue efetivar isso. São Paulo não consegue encontrar uma maneira de compactar melhor o seu ataque, de ocupação melhor de espaços, né? Sempre quando uma coisa corrigida, a outra peca. E, de novo, né? A gente vê um adversário, e repito aqui, tá? Eu gostei do que o Zubeldia fez hoje. Hoje, para mim, o resultado, mesmo se tivesse sido um empate, ou né, bater 3 vezes na madeira, uma derrota, não colocaria a culpa no Zubeldia, porque ele tentou de verdade, ele mexeu bem, coisa que raramente ele faz. A esquematização de jogo dele foi boa, então, de certa maneira, o que a gente vê é uma desregulagem, é um reflexo de um time que talvez seja mal treinado, e aí vem a informação, a gente tem que ponderar também. Esse time que entrou em campo não treinou junto, ao que tudo consta, né? Houve um trabalho apenas na segunda-feira. Hoje de manhã o São Paulo não treinou da forma como vinha acontecendo em alguns jogos. O São Paulo treinar no dia das partidas. Hoje não teve isso, ao que tudo indica. E a gente vê que é um time descompaxado, é um time que coletivamente, a gente tem que falar isso aqui, né? Porque é recorrente o ano inteiro. É um time que coletivamente não funciona. É um time que coletivamente você sente que falta alguma coisa. Você sente que falta uma esquematização melhor, um pensamento melhor, um alinhamento melhor entre o que tá acontecendo dentro de campo e o que precisa para definir jogo. Né? Eu sou muito claro quanto a isso. Como eu disse, falar isso da derrota é muito difícil, porque vai aparecer gente aqui nos comentários, aliás, deixa nos comentários o que você acha, que vão me falar, o time ganhou, seu corneta, não é blá, pode xingar até, enfim. Quando o São Paulo perde, toma uma piaba, como
como tomou aí do Palmeiras, por exemplo, fica mais fácil, porque as pessoas parecem que enxergam isso melhor. Porque o roteiro é sempre o mesmo. É um São Paulo de domínio das ações das linhas, das suas linhas baixas, né, das suas linhas defensivas, com uma posse de bola absurda, conseguindo, via de regra, virou regra agora, jogar na transição pelos lados em velocidade, né? Tanto é que o treinador fez isso, né, contra o Náutico e insistiu isso no primeiro tempo contra o Mirassol, de jogar o Oscar lá na esquerda, mas não necessariamente como um meia esquerda, o cara que vai cortar para dentro. Como hoje ele fez com o Lucas Ferreira, você vê, errando e aprendendo, né? Talvez a sequência que o Zubeldia tanto tenha não faz ele simplesmente acertar depois de tanto errar, né? Não tem mais por onde errar. Uma hora certa, parece que é o que está acontecendo, parece funcionário incompetente, né? Eu trabalhei com muitos profissionais aí, assim, em redações pelo Brasil afora aí, né? O cara é um imbecil, o cara é um incompetente, mas de tanto fazer merda, de tanto fazer cagada, uma hora ele acerta, né? Uma hora ele acabava acertando, você vai lá, você indica, você fala, é assim que faz, é assim que deixa de fazer. E o cara não fazia, né? Mas via de regra, eu acho que é o que está acontecendo com o Zubeldia, né? O Zubeldia não tem mais por onde errar, ele vê, e não é possível que ele não veja a mesma partida que a gente. Então, alguns elementos hoje a gente nota. A gente notou o Lucas Ferreira já infiltrando mais pelo meio, já atuando necessariamente como um meia, não como um ponta. Né? No segundo tempo, a entrada do Luciano como segundo atacante, repetindo um pouco o que ele tinha feito com o Náutico no Morumbi, né? Que a gente sempre pondera que é a melhor posição do Luciano em campo. Só que é um São Paulo que, em termos de desempenho, em termos de alinhamento, de compactação de time, de estruturação de time, deixa sempre muito a desejar. Sempre quando vence, é aquela sensação de ou alívio, porque poderia se lascar, poderia tomar a virada a qualquer momento, deixa o adversário respirando além da conta, não mata e não define as jogadas quando tem as oportunidades para fazer isso. Então, quando vence, é sempre essa sensação, nunca é uma sensação de satisfação, nunca é uma sensação de que foi uma boa partida e que o São Paulo mandou e desmandou no jogo. Sempre tem uma alternância maluca dentro das partidas que dão essa sensação de que a água poderia entrar água no chope a qualquer momento. Então isso é um problema crasso de equipes que não têm desempenho, de equipes que não têm um alinhamento tático, de equipes que não têm não é uma padronização, eu ia falar padronização, não é, o termo não é padronização, é um alinhamento mesmo, uma equipe que coletivamente não sabe trabalhar, né, tem dificuldades em trabalhar. Talvez não é nem o termo não seja nem não sabe trabalhar, porque algumas peças se encaixam, mas é aquilo que a gente sempre bate na tecla, é um São Paulo que ainda é muito individualista, é um São Paulo que depende da boa aparição do Lucas Ferreira, da boa aparição do Luciano, da boa aparição do André Silva, da boa aparição do Pablo Maia hoje, que né, jogou muito mal de novo, né? É, esse eixo defensivo do São Paulo hoje foi muito mal, né? Com o Ferrarese na lateral direita, com a dupla de zaga também, né? Tava rebatendo mais bola do que deveria. O Sabino, apesar do gol, deixou um pouco a desejar o desempenho defensivo, falha no primeiro gol, inclusive, e o Pablo Maia também, né? Parece que não voltou da contusão 100%, não é o mesmo jogador, né? E o Bobadilha foi uma tragédia em tudo, né? Durante o jogo, depois do jogo, com tudo que aconteceu, né? Desculpa misturar as coisas, mas às vezes a gente tem que falar, né? A gente tem que falar o óbvio, né? Então, assim, de uma certa maneira, o que a gente percebe é que é um São Paulo, quando vai jogar fora de casa, é o saldo que a gente faz essa primeira fase da Libertadores. Jogou fora de casa, então o adversário tem a obrigação, vamos dizer assim, de sair para o jogo. O São Paulo tem os espaços necessários para poder ter a sua boa articulação, para poder encaixar o seu estilo, para poder encaixar a sua programatização de jogo. Quando joga em casa, é meio que muita dificuldade nesse último terço do campo. Né? Na intermediária da área adversária, na intermediária do adversário, São Paulo até consegue trabalhar bem, né? Você vê que é um São Paulo que ganha, um São Paulo que chega, São Paulo que empurra um pouco as linhas dos adversários, seja eles qual for, seja o Botafogo, seja o Atlético Mineiro, seja o Palmeiras, seja o Santos,
seja qual for. Aliás, o jogo com o Santos no Brasileirão é muito categórico disso, né? Foi muito parecido com o jogo de hoje, né? É um adversário fragilizado, um adversário em frangalhos, mas um adversário que conseguiu jogar com o São Paulo, conseguiu ali, no decorrer de grande parte da partida, é, ganhar terreno, ganhar ações, quebrar linhas, né? É, claro que o Rafael trabalhou menos do que trabalhou naquele jogo contra o Santos, né? Aquele jogo contra o Santos, a vitória tem um nome e sobrenome, Rafael, né? Contra o Grêmio também, que é outra vitória, que você pode também. São todas vitórias muito semelhantes. Do São Paulo que começa pressionando, São Paulo começa com volume de jogo, São Paulo começa com ocupação de espaço, São Paulo, mas não consegue muito bem lidar com isso, ou se utilizar disso para definição, se utilizar disso para matar jogo, ou para ficar sossegado, para ficar tranquilo. Não, né? Pura e simplesmente o adversário acaba descobrindo maneiras de quebrar as linhas do São Paulo, de contra-atacar o São Paulo, de... Então, me preocupa muito, fazendo um balanço aí da Libertadores especificamente, né? Eu já falei isso, mas vou retomar. Me preocupa muito o que vai acontecer agora no mata-mata. Me preocupa muito, porque me parece que vai ser um São Paulo fora de casa vai desempenhar bem, dentro daquilo que a gente espera, jogando fora de casa, né? Vai ser aquilo lá, compactado, linhas baixas, contra-atacando com os guris aí, contra-atacando com o Ferreirinha se voltar, com o Lucas se voltar, são jogadores de impulsão, são jogadores de velocidade, são jogadores com capacidade de quebrar linhas, de achar um passe longo, né, o próprio Oscar. Mas em casa, como que vai ser? Em casa a gente não sabe. Em casa vai ser essa interrogação gigante, porque vem sendo a tônica do São Paulo durante todo o ano. É, de encaixar esse estilo de jogo que não, acima de tudo não é posicional, acima de tudo é transitório, com uma rotação alta, muito vertical, muita transicional pelas alas, apostando sem apostar tanto na categorização do ataque, né? Ainda mais o André Silva dá mais mobilidade para o ataque que o Caleri, isso a gente sempre falou aqui. E a presa que eu dou pro André Silva, é a presa que eu dou pro Rian Francisco, quando tiver oportunidade. São dois jogadores que são móveis, conseguem se mover. O Rian Francisco hoje com o Luciano deu um deslumbre pra gente do que pode acontecer, de soluções que o elenco do São Paulo dá pro treinador e quase nunca eles as abraça da forma como deveria. Mas preocupante. Eu acho que preocupa o mata-mata e preocupa os jogos em casa, como eu disse. Essa esquematização de jogo, ela deixa muito a desejar dentro de casa. Então, fora de casa, pode até ser satisfatório para alguns, porque o São Paulo vai empatar, São Paulo vai perder de pouco, São Paulo vai dar aquela impressão de que jogou por uma bola e quase sempre consegue, porque a gente sempre bate nessa tecla aqui, individualmente o time é excelente. O meu problema é em casa. Hoje, mais uma vez, como eu disse, é muito semelhante com a vitória com o Santos. É o São Paulo que começou o jogo dando uma impressão que ia amassar, que ia ser uma vitória contundente, e no segundo tempo. Alguns vão dizer que isso é cansaço, né? Pela maratona de jogos e tudo. Eu acho que não. Eu acho que é mais uma disposição das peças taticamente em campo, né? O São Paulo é um São Paulo que, como a gente já vinha falando, tinha muito problema na transição defensiva. O Pablo Maia voltou, esse problema continua, né? E aí quando a defesa falha, meu camarada, é isso que a gente viu hoje, né? Então assim, vamos ver, vamos ver. Não quero ser pessimista, não quero aqui, né, tirar a emoção de ninguém por uma vitória, mas de novo, faltou desempenho, faltou um trabalho coletivo mais bem apurado, falta uma potencialização melhor das peças, é, na escalação dentro de campo, falta um monte de coisas que o tempo está passando e a gente não vê, né? A gente não vê. Repito, reiterando, tá? Mais uma vez aqui, para ficar claro, tá? Eu não acho que o Zubeldia tenha sido mal hoje. Hoje ele tentou. A gente viu muitas coisas que a gente reclamava aqui serem realizadas dentro de campo. Só que o problema é que aí o próximo jogo é com o Bahia, lá em Salvador, né? O Bahia do Rogério Ceni e tal, aquela coisa toda, e ele já não vai estar em campo, que vai estar suspenso, mais um jogo suspenso. Aliás, hoje tomou amarelo, mais um jogo suspenso, é impressionante, né? E o quanto isso é aceito com naturalidade pelos defensores ferrenhos do treinador. Mas aí vai chegar lá e ele quebra tudo, ele já não dá uma sequência para isso.
Entendeu? Aí ele pega o Lucas Ferreira e já mete lá espetado na ponta para ficar recebendo bola veloz, ou vai poupar o guri, vai tirar o guri para. Enfim. É isso. A gente queria ver uma sequência maior das coisas que dão certo, do que ele acerta. E é difícil. É difícil por teimosia, talvez, sei lá. Já falei demais. Tá certo, gente? Tá tudo aqui, todos os assuntos tá aqui. São Paulo classificado. Segunda-feira tem sorteio. Você vai acompanhar tudo aqui no Avante Meu Tricolor. São Paulo só volta em campo na Libertadores agora em agosto, depois do Mundial. Tamo lá, tamo na Libertadores. Quantos times aí não estão? Corinthians vai pegar quem na Libertadores? O Santos vai pegar quem na Libertadores? Azar o deles, eles sigam chupando, tá? Claro, não queremos aqui gorar vitória de ninguém, felicidade de ninguém. Tá feliz porque o São Paulo ganhou? Fique feliz, cara. Tá, classificou? Fique feliz, tem esperanças. O Tetra pode vir, claro que pode vir. Tá? Eu acho que o São Paulo tem condições de sair campeão da Libertadores, pelo que eu tô vendo aí. A Libertadores é um torneio que não é assim, a qualidade técnica que predomina, que vai ditar. Não, é uma bola ali e talvez você chegue na final, talvez você até ganhe, né? Então tem condições sim, não tô aqui para gorar sonho de ninguém, não. A gente só analisa aquilo que a gente viu, e o que a gente viu hoje, né? O que a gente viu nos 6 jogos aí da fase de grupos, né? E, e o resultado mesmo indicou, né? Empatar com a Aliança Lima em casa, empatar com o Libertad em casa, né? Perder 4 pontos em casa, da forma como perdeu, enfim. Poderia estar muito melhor do que está hoje. Mas a nossa função é ser chato mesmo. Beijo do gordo, tchau. Já sabe, se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo, tá? Propague o Avante Meu Tricolor. Entre pro nosso grupo de membros, vire membro, faz o Pix, ajuda a gente. Tchau.